noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É com alegria que nos reunimos aqui nessa noite para adorar, para bendizer, para exaltar o nosso Deus. Que mesmo quando as circunstâncias apontavam para a falta, o Senhor nos permite estar aqui hoje. Louvado seja Deus por isso. É Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem dá ânimo ao cansado, né? Então nós estamos aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus, esse Deus que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 103. Salmo 103, apenas os versículos 1 e 2. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Vamos repetir todos juntos, só são 2 versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que coisa boa é saber que o Senhor tem cuidado de nós. É saber que Ele tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. São versículos que eu gosto muito. De vez em quando eu acabo lendo eles aqui. E sempre digo que se nós fôssemos contar as bênçãos do Senhor, nós passaríamos horas e horas a fio, pontuando e anotando tudo que o Senhor tem feito por nós, porque de fato são muitas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. O ar que respiramos, o alimento diário, a roupa, coisas que nós podemos ver e as coisas que nós sequer percebemos, livramentos que o Senhor nos dá dia após dia, a sua proteção sobre nós. Então são infindas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E o salmista diz aqui: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo, A gente está nessa vivência todos os dias, acostumado com tudo que temos, com tudo que vivemos, que parece tudo tão comum, e nos esquecemos de perceber a grandeza do nosso Deus. Nos esquecemos de perceber que é o Senhor que tem cuidado de nós, que é o Senhor que tem suprido cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas materiais. O Senhor tem cuidado de nós. Nessa noite nós possamos ter um coração grato ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas e nós só temos motivos para agradecer, para glorificar esse Deus que tanto nos ama e que tanto nos cuida. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, fazer uma oração de gratidão, dizer obrigada, Senhor, por todas as coisas. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Deus. Como nos alegramos, Senhor, em poder estar em tua casa. Como nos alegramos, ó Deus, em poder estar aqui junto com os nossos irmãos, para te adorar, para te exaltar, para agradecer ao Senhor, Deus, por teu cuidado para conosco, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua fidelidade. Deus, nós só temos palavras de gratidão ao Senhor, porque mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco dia após dia, como é promessa do Senhor, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por tudo, porque nós sequer conseguimos, ó Deus, enumerar, nós sequer conseguimos listar todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, mas nós queremos, ó Deus, de fato, nessa noite, demonstrar a Ti, ó Deus, um coração grato, um coração agradecido, ó Deus, por Teu amor por nós, por Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Muito obrigada. Reconhecemos, ó Deus, que somos falhos e pecadores e pedimos a Ti, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor. Limpa
limpa os nossos corações e permita-nos levantar mãos santas em louvor e adoração a Ti nessa noite. Dizemos ao Senhor que és bem-vindo nesse lugar. Esse lugar é Teu, Senhor Jesus. Fica à vontade entre nós. Traga renovo, traga alegria, traga ânimo a cada vida, a cada coração aqui nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, e que saiamos daqui fortalecidos pelo poder que há em Tua doce presença, pelo poder que há em Tua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar cânticos ao Senhor nessa noite. E já aviso, se eu parar, os irmãos continuem. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolheu um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolheu um tesouro maior terá. Vem, vem. Amém. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, porque cremos que o Senhor está presente no meio do teu povo. Nos alegramos em Ti, Senhor.
Saber e o conhecer de Deus.
Ezequiel capítulo 37. Depois da habitação. Isso. Ezequiel 37, depois de Lamentações e antes de Daniel.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Pois em vós o meu Espírito, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém? Senhor Deus, nós entregamos a Ti os nossos louvores, também os dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor receba como forma de culto, de adoração, de gratidão ao Senhor. Ó Deus, agora estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Teu Espírito possa soprar dos quatro ventos e gerar vida nesse lugar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor reviveu a nação de Israel que estava escravizada, ó Deus, aviva-nos nessa noite para o louvor da glória do Senhor. Fale aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o profeta Ezequiel exerceu seu ministério no exílio babilônico. Isso aconteceu lá entre os anos de 593 a 571 a.C. Após a primeira deportação dos judeus levados cativos para a Babilônia, ainda no reinado de Nabucodonosor, Ezequiel fazia parte do grupo de líderes que foram levados para o cativeiro, vivendo longe de Jerusalém, longe do templo, longe dos cultos
e longe da terra que simbolizava a herança da aliança com o Senhor. A sua mensagem ela ocorreu em um dos momentos mais sombrios da história de Israel, quando todas as estruturas que sustentavam a identidade espiritual e nacional do povo de Deus, essas estruturas elas foram destruídas. O templo, a história vai nos mostrar que o templo foi arrasado, o lugar de culto, de adoração do seu povo estava destruído, a cidade foi queimada, a dinastia davídica estava interrompida, o sacerdócio estava sem função, porque o templo estava destruído, a terra da promessa estava como quem estava perdida, tudo aquilo que representava a presença e o pacto de Deus parecia haver desaparecido. Israel não apenas estava fora da terra, mas Israel também estava sem esperança, sem futuro, pois entendiam que a ruptura espiritual era irreversível. E é por isso que no verso 11 o povo declara: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. É nesse cenário Deus chama Ezequiel não somente para denunciar o pecado que levou Israel ao exílio, mas também para erguer uma mensagem de esperança, mostrando que o Deus da aliança é poderoso para restaurar até aquilo que está morto há muito tempo. O vale de ossos secos não é apenas uma metáfora poética, é o retrato fiel do estado espiritual, do estado moral, emocional da nação de Israel. Martin Lloyd Jones ele vai dizer: não há situação que, por ser considerada irreversível, quando Deus está envolvido. A nação de Israel se encontrava destruída, o povo se encontrava no exílio, fora e longe, distante da sua terra, como se estivesse distante das promessas de Deus, como se aquilo tudo que Deus tinha estabelecido no meio da nação de Israel estivesse sido destruída. O povo não se enxergava mais voltando para suas casas, o povo não conseguia enxergar a nação de Israel sendo restaurada. E de fato, pelas suas próprias mãos, eles não conseguiriam mesmo. Mas quando Deus se faz presente no meio do seu povo e oferece perdão, há esperança. Amém? E assim como Israel, irmãos, muitos hoje vivem em ruínas, entre ruínas espirituais. O contexto atual da igreja, em muitas partes do mundo, reflete esse mesmo vale de ossos sequíssimos. Igrejas com estrutura, mas sem vida. Ministérios com pregação, mas sem poder. Famílias com aparência cristã, mas sem espiritualidade verdadeira. Vivemos dias em que muitos olham para suas histórias pessoais, em que muitos olham para os seus casamentos, para os seus filhos, seus ministérios, projetos e dizem: secou, acabou-se, não tem mais como ser restaurado. Há famílias destruídas, há ministérios que parecem não ter mais jeito, há filhos tão distantes do Evangelho que parece que eles não voltarão mais. Acabou-se, secou, não tem mais como.
Mas, irmãos, assim como Israel, muitos acreditam estar além da restauração. Mas o texto nos lembra que o último diagnóstico não vem do homem, não vem das circunstâncias, não vem das aparências, nem do passado, nem das circunstâncias. O último diagnóstico vem de Deus. Ele é quem determina o fim ou o recomeço. O vale pode estar seco, mas o Senhor ainda fala. O vale pode estar sequíssimo, mas o Senhor ainda fala aos nossos corações. A situação ainda pode parecer irreversível, mas o Espírito Santo ainda sopra nas nossas vidas. A esperança pode ter morrido, mas a palavra ainda vivifica. Por isso, esse texto, irmãos, é um convite para sairmos do vale do fatalismo espiritual e entrarmos no terreno da fé no Deus que ressuscita o que está morto. Assim nós seguimos agora ao texto para aprendermos como Deus opera uma restauração completa quando tudo já parece encerrado. Amém. Quando tudo parece estar perdido, o Senhor entra com providência. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque não haveria sentido nenhum de estarmos aqui se nós não crêssemos num Deus que transforma um ambiente hostil em um ambiente de paz, que não se transforma um ambiente que parece estar destruído num ambiente totalmente, completamente restaurado. Não, nós não faria sentido de estarmos aqui se nós não acreditássemos em um Deus em que pode pegar aquela vida que está destruída, que está a passos largos para o inferno, e trazer de volta para a sua presença. Talvez você possa olhar para o seu passado, talvez você possa olhar para a sua situação presente, e você não consegue por causa disso enxergar o seu futuro. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que restaura, é o Deus que restaura ministérios, restaura famílias, restaura casamentos destruídos, restaura situações irreversíveis e transforma numa ação de testemunho para a sua vida, porque você vai sair contando aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus fez na sua vida, porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Portanto, não há situação difícil que não possa ser revertida pelo poder da ação sobrenatural de Deus na vida do seu povo. Amém? Do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver, irmãos, a realidade da morte espiritual. Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: há um vale cheio de ossos. Não apenas ossos, mas ossos sequíssimos. Irmãos, o texto enfatiza que era muito seco, sequíssimos, retratando morte total, duradoura e irreversível humanamente falando. Israel estava espiritualmente morto, desesperado, estava exilado e consciente da sua incapacidade de resolver a situação. Da mesma forma, o homem natural está morto em seus delitos e pecados, incapaz de se salvar. Esses dias um amigo meu me ligou e ele é todo agoniado porque ele disse que foi fazer uma ressonância há um tempo atrás, e ele fez essa ressonância, e aí o hospital chamou ele para refazer uma parte da ressonância. Não entendo muito bem qual é o termo, mas é assim, talvez só uma parte do exame não foi concluída, não teve uma conclusão, e aí ele foi chamado novamente. Ou seja, no primeiro exame ele passou 40 minutos lá dentro da máquina, no segundo exame ele passou 5 minutos, e ele estava todo agoniado. Meu Deus do céu, será que é alguma coisa que esse médico viu e chamou para poder ver de novo, para ver se está certo mesmo a imagem?
E aí eu fiquei conversando com ele, moço, deixa de bestagem, foi alguma parte do exame que não ficou bem feito, chamou para fazer e tal. E aí no final eu brinquei com ele, eu falei, se você morrer, não vai para o céu não? Está convicto para onde vai? Ele falou assim, eu sei para onde eu vou. Para onde tu vai? Eu falei, para o céu. Por que tu vai para o céu? Tu acha que tu merece ir para o céu? Ele falou, eu acho que eu mereço um pouquinho. E eu falei, tu merece? Eu falei, pois eu não mereço não. Eu falei, não mereço não. Meu amigo, eu falei para ele, meu amigo, se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, eu estava condenado. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono da graça e temos confiança disso, não por causa das nossas ações, não por causa do nosso mérito, mas pela graça do Senhor que nos alcançou, porque Cristo que esteve morto agora está vivo, e Ele tem a chave da morte e a chave da vida, e Ele nos levou, nos garante vida eterna. John Owen, ele vai afirmar: as melhores obras da carne nunca poderão dar vida à alma. Jonathan Edwards, ele vai dizer: o pecado em si mesmo nunca produzirá vida espiritual, pois sua vontade está escravizada. Está escravizada. Irmãos, a igreja precisa reconhecer a gravidade da morte espiritual nas pessoas, nas famílias, nos ministérios. Não há solução sociológica, não há solução psicológica, filosófica ou emocional que gere vida espiritual. Quando reconhecemos nossa incapacidade, nós estamos prontos para ver o poder de Deus agir. A pior coisa, irmãos, do ser humano é não conseguir enxergar a si mesmo, a sua incapacidade de reconhecer quem realmente é, de reconhecer quem realmente é. Eu falei com esse rapaz e ele falou assim: eu acho que eu sou uma pessoa boa para você. Ele não consegue, por mais que ele seja meu amigo, ele não consegue ter a capacidade de se enxergar. E eu fui e falei: olha, se não for por meio de Cristo, nem eu nem você tem condição de chegar lá. Ele falou: é isso mesmo. Eu falei: pois é isso mesmo, é por meio de Cristo. Se nós não reconhecemos a nossa incapacidade, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós dependemos do Senhor, nós continuaremos mortos em nossos delitos e pecados. Ainda que estejamos vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente, porque não temos condições de discernir o caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Mas quando Ele se revela a nós, os nossos olhos se abrem, o nosso coração é transformado, e nós conseguimos enxergar o caminho. Jesus, caminho, verdade e vida. Amém? Primeiro é a realidade da morte espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O segundo texto começa a partir do verso 4 a falar do poder vivificador da palavra de Deus. O texto diz que Deus ordena ao profeta, dizendo: profetiza, filho do homem. Não há nada, Ele não manda organizar, Ele não manda alguém se motivar, Ele não chama o povo a se emocionar ou reformar externamente, mas a ordem de Deus é pregar, é profetizar, é proferir as palavras de Deus. E aqui, irmãos, no meio da visão, mesmo sem sinais visíveis de vida, o texto diz que Ezequiel, ele obedece à voz do Senhor. A palavra começa a operar, a palavra começa a mudar alguma coisa naquele vale de ossos secos. Ossos batem uns contra os outros, começa a nascer carne naqueles ossos, começa a nascer tendões, pele, e aquele exército fica de pé. Há movimento,
há restauração estrutural, mas ainda não havia vida. Aqui, irmãos, nós aprendemos que a palavra de Deus é um instrumento ordinário da regeneração, mas apenas o ouvir externo não basta. É necessário o agir de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus. João Calvino ele diz: aonde a palavra é pregada com pureza, ali Deus fala, ali Deus opera eficazmente. A palavra de Deus é poder de Deus para ministrar, porque ela não é uma simples palavra, ela é a palavra de Deus. Aonde ela é pregada, o Espírito Santo de Deus opera. Amém. Irmãos, a pregação, Martin Lloyd-Jones ele vai dizer que a pregação é o maior instrumento de avivamento, porque é o método escolhido por Deus. Pregadores não são animadores, nem vendedores. São proclamadores da verdade de Deus. Às vezes, irmãos, a gente se coloca como um vendedor. Não sei se vocês... Eu não sei o quanto de frequência é aqui nos pátios, mas em Lapão, e olha que bate na sua porta, você pensa que alguém vizinho seu, alguma coisa assim, alguém conhecido, chega lá, é um cara com um carrinho cheio de coisa para lhe vender. E se você dá espaço para ele, querer lhe vender, eu já vi muita gente comprando aquilo que não precisava comprar. Comprou por quê? Não sei, o vendedor falou, quando senão eu já estava com a cadeira lá dentro de casa. Ele me falou que era tão bom dividir em 20 vezes, dividir por semana, mas tu vai ter tempo para tu sentar nessa cadeira? Eu mesmo não sei nem por que foi que eu comprei, porque ele lhe convenceu, ele lhe vendeu. Obrigado, Júlio. Ele lhe vendeu uma cadeira. Às vezes nós não nos comportamos na pregação da palavra desse jeito, parece que a gente quer vender alguma coisa. A gente quer falar alguma coisa esperando que a pessoa compre sem mesmo entender, compre a ideia sem mesmo compreender a verdade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela vivifica, ela transforma, ela é por si só o instrumento de salvação, de transformação. Os resultados de quando a palavra de Deus ela é pregada, elas não dependem da habilidade do mensageiro, mas da fidelidade ao conteúdo da mensagem. Vocês lembram de Jonas? A história de Jonas diz que Deus chama ele como profeta para pregar para uma cidade chamada Nínive. Nínive era um povo que maltratava o povo de Deus, não se dava muito bem. Portanto, Jonas tinha raiva do povo de Nínive. E quando ouve a mensagem de Deus, e a mensagem era de salvação, Jonas fica com raiva, porque o que Jonas queria era que aquele povo fosse destruído, mas a mensagem era de salvação. E a gente conhece a história, e Jonas foge da presença de Deus, mas quando Deus chama para fazer a sua obra, não adianta fugir, porque Deus quer você. Deus chamou você para ser o profeta dentro da sua casa. Deus chamou você para ser o profeta na cidade onde você mora. Não são os outros de fora, é você daqui de dentro. E aí Jonas vai até Nínive e disse que levaria 3 dias para trazer uma mensagem decente para a cidade de Nínive, para ele preparar talvez ali um culto mais estruturado para pregar a mensagem, chamar as pessoas para sentar e ouvir a palavra direitinho. Não, diz que Jonas, por que não podemos falar Jonas? É Jonas disse que passa assim: arrependei-vos, e sai passando no meio da cidade gritando: arrependei-vos, trazendo a mensagem que Deus tinha mandado trazer. Já disse que era 3 dias para percorrer. Jonas passa por 1 dia só percorrendo a cidade, fez de qualquer jeito. E o que é que acontece? A palavra do Senhor nos diz que
naquela cidade, a começar pelas lideranças políticas, o rei se converteu à mensagem pregada por Jonas. Porque a mensagem, irmãos, não depende da habilidade e ela não depende da motivação do pregador. Ela é viva, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito. Eu não preciso apresentá-la como um vendedor que vai tentar convencer alguém de uma verdade que às vezes eles ainda nem compreendeu, mas ela mesma é capaz de, através do Espírito Santo, gerar algo que o homem não consegue gerar, mas a palavra de Deus consegue gerar no coração, na alma das pessoas. Amém? Igrejas precisam retornar à pregação bíblica, expositiva e cristocêntrica. Certo escritor e pregador falou assim, eu não sei se essa frase é dele, mas Tácito de Licurgo. Ele disse: o Velho Testamento parece ser apenas uma história em preto e branco, mas quando se olha pelas lentes de Cristo, ela se torna bela, colorida, faz todo sentido você compreender. A mensagem tem que ser Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. Esse texto aponta para Cristo, porque é Cristo quem vivifica, é Cristo quem dá nova vida, é Cristo quem traz da sepultura aquele que estava morto nos seus delitos e pecados e dá nova vida, uma nova natureza nele, para a salvação, para a glória do Senhor. E depois, até o 14, do 9 ao 14, Ezequiel conclui a obra restauradora e definitiva do Espírito de Deus. O texto diz que depois de profetizar a palavra de Deus, Deus ordena, profetiza ao Espírito. A restauração não se completa sem o sopro de Deus. É interessante, irmãos, eu não sei como é que escreve, fala, pronuncia essa palavra no grego, não é no hebraico, é ruach. É o mesmo termo usado lá em Gênesis 2,7, quando Deus sopra nas narinas do homem. É o mesmo texto, soprando vida. Essa parte, irmãos, revela que a vida espiritual é obra de Deus. Deus é o autor. É Deus quem restaura. É Deus quem dá vida. Nós só somos os agentes que Deus usa por graça, por misericórdia, para pregar, mas a palavra é dele. É ele quem muda, é ele quem transforma, é ele quem se revela. Ele mesmo se revela aos homens, ele mesmo cumpre a sua obra, mesmo quando tudo parece estar perdido. É ele quem faz, é ele quem executa. Ele usa quem quer, do jeito que quer, da forma que quer. É ele quem faz. Amém? O Espírito Santo vivifica, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo renova, ele restaura. Amém? A vida espiritual, irmãos, verdadeira, é evidenciada por submissão e obediência. Charles Spurgeon ele vai dizer: sem o Espírito Santo, a pregação não passa de ruído. Com ele, até mesmo um sussurro pode salvar. Com ele, até mesmo um sussurro pode trazer vida. Como diz lá no livro na história de Elias, né? Um cicio, uma brisa suave. O Senhor fala, o Senhor transforma. Por isso, irmãos, precisamos buscar não apenas forma de vida, mas vida verdadeira no Espírito Santo de Deus.
Se eu perguntar aqui e em todos os lugares, em todas as igrejas desse país e do mundo, se nós queremos avivamento, a resposta será unânime: nós queremos avivamento. Mas avivamento não vem por métodos, não vem por meio de eventos, não vem por shows, não vem por programações extensas, mas o avivamento vem pela ação soberana do Espírito Santo de Deus. Quando Ele sopra, irmãos, quando Ele sopra, a transformação. Quando Ele sopra, nós somos cheios dEle. A vida do Senhor entra em nós. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Ele sopra, aquilo que está morto gera vida. Aquilo que está gelado no nosso coração aquece. Aquilo que parece estar distante, do nosso coração, Deus se aproxima de nós e Ele causa transformação no meio do seu povo. Quando Ele sopra, irmãos, a vida, a transformação, para louvor da glória dEle. Famílias, ministérios, igrejas podem ser restauradas. Não importa quantos secos estejam. Não importa quão morto está. O fato de dizer que o vale de ossos secos aqui estavam sequíssimos revela, e aquele vale de ossos secos representava a nação de Israel, e olhando para nós hoje representa a decadência espiritual do povo de Deus. O fato daqueles ossos estarem sequíssimos revela que a nação de Israel estava há muito tempo nessa situação. A gente que já cuidou de gado, que sai tocando gado para cima e para baixo, volta e meia a gente encontrava uma carcaça de animal morto nas estradas. Quando aquela carcaça ainda era nova, os ossos ainda estavam engordurados. Mas quando encontrava uma carcaça velha, já de anos, aqueles ossos estavam sequíssimos, porque já estava muito tempo ali, às intempéries. Quando os ossos estão sequíssimos no meio da igreja, irmãos, é sinal de que está ela muito tempo distante da presença de Deus. Mas a esperança é que só precisa um sopro do Senhor, do seu Espírito sobre nós, e somos avivados. Temos a nossa vida restaurada e transformada, ministérios sendo gerados, vidas sendo salvas, famílias sendo restauradas pelo poder do seu Espírito. Quando Ele sopra, a vida, e a Bíblia diz: vida abundante em Cristo Jesus. Amém. A situação nunca é impossível para Deus. A palavra é o meio, o Espírito é o agente, a glória é sempre do Senhor. Deus está dizendo hoje: e sabeis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Foi assim que Ele disse: quando eu abrir as vossas sepulturas, não sairá morte, mas sairá vida, e vida abundante no Senhor. Amém? Não importa quão seco, quão distante, quão frio ou quebrado, Ele ressuscita. A nós, crentes, nós precisamos renovar nossa confiança na suficiência da palavra e na dependência do Espírito Santo de Deus. As famílias, Deus pode restaurar casamentos, restaurar filhos perdidos, relacionamentos mortos. A igreja, busquemos o avivamento bíblico, não o sensacionalismo. O avivamento ele começa quando a igreja se volta em busca da sua palavra, quando a igreja se arrepende dos seus maus caminhos,
quando a igreja se humilha e ora e busca a face do Senhor, o avivamento vem. Irmãos, em todo o decorrer da história, todo o avivamento começou quando o povo se voltou para a sua palavra. Quando o povo viu que o caminho certo eram as Escrituras. Mas também há uma palavra aos não convertidos. Hoje é dia de vida. Hoje pode ser dia de vida para você, não de ossos secos. A palavra do Senhor para esses nessa noite é: arrependa-se e viva. Arrependa-se e viva essa vida abundante que Deus tem para nós. Avivamento é a vida de Deus derramada na alma do homem. Avivamento é quando Deus resolve, por graça, derramar a sua presença sobre nossas vidas. Deus quer gerar vida em nós. Amém? Feche seus olhos. Como eu disse, a pior tristeza do homem é ele não conseguir enxergar a si mesmo, o seu real estado. Nós possamos nessa noite olhar para nós mesmos e ver como está a nossa vida. Será que nós não estamos como esse vale de ossos secos? Talvez como no meio da profecia, talvez como com seus tendões restaurados, com a carne, com a pele estirada sobre o corpo. Ou seja, talvez você esteja vivendo uma vida de religiosidade, você faz parte da igreja, faz parte dos cultos, você gosta da igreja, mas você está como aquele exército que foi restaurado pela palavra do Filho do Homem, mas ainda não há vida de Cristo em você. O Senhor é a vida. Cristo é aquele que esteve morto, mas agora vive. Ele reina. E Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós e nos dar vida, e vida com abundância. Senhor Deus, nesta noite, nós estamos na Tua presença. E a ouvir essa palavra, ó Deus, desafiadora para as nossas vidas, mas ao mesmo tempo, ó Deus, de esperança, pois não há situação em que o Senhor não possa reverter. A última palavra, o último diagnóstico vem do Senhor, e é o Senhor quem gera vida em meio à morte. É o Senhor quem gera vida onde há ossos secos. Por isso, ó Deus, venha sobre cada um de nós nessa noite e sopra o Teu Espírito, ó Deus. Aviva a Tua obra em nós. Restaura ministérios nessa noite, ó Deus. Restaura, ó Deus, famílias nessa noite. Filhos que estão perdidos, ó Deus, restaura em nome de Jesus. Famílias, vidas que estão mortas espiritualmente, ó Deus, sopra da Tua vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vivifica o Teu povo, a Tua obra nesse lugar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. A começar da minha vida, Deus, sopra dos quatro cantos sobre mim, sopra dos quatro cantos, ó Deus, sobre a Tua igreja aqui nesse lugar, nesta noite. Ó Deus, causa transformação, promovida pelo Teu Espírito, gere vida que só o Teu Espírito possa gerar, ó Deus, em nome de Jesus. Porque temos a certeza de Deus que quando isso acontecer,
Ó Deus, esse templo estará pequeno, ó Deus, não pela obra do pregador, mas pela obra do Santo Espírito do Senhor na vida desse povo. Primeiro impactando essas vidas que aqui estão, levantando como pregadores da Tua palavra, como instrumentos do Senhor, ó Deus. E depois, ó Deus, aos ouvintes, que o Teu Espírito vai trazer vida e vai gerar conversão. Ó Deus, e um dia estaremos juntos, ó Deus, reunidos para adorar ao Senhor. Ó Deus, enquanto o Senhor soprar a vida nesse lugar, ó Deus, esta igreja vai ficar pequena diante da obra do Senhor. E é por isso que nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, sopra, ó Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor assista às dificuldades de cada um aqui. O Senhor conhece o cada coração. O Senhor conhece as suas lutas. Ó Deus, em nome de Jesus. E os seus discípulos, em nome de Jesus Cristo. Louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos nesse lugar, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Queria registrar aqui a presença. É o que de vocês? É primo? Primo? Como é o nome? O Everton. O Elton. Estou meio surdo por causa dessa gripe, porque eu estou meio. O Elton. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. As portas estão abertas. E a bênção do Senhor lhe acompanhe quando você estiver indo para a sua casa. E essa palavra possa mexer no seu coração. Não o que eu disse, mas o que o Senhor disser. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. Mas alguém não é? Deus abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares.